começo por agradecer as palavras do professor António Crespi, que de facto são, enfim, sentidas. Eu sei que ele é genuíno naquilo que diz, mas, enfim, penso que eu não sou autor nem sou escritor. Eu ando à procura de saber quem sou verdadeiramente e, de facto, onde me encontro, onde me vejo, é no espelho dos outros. E isso é, digamos, um dado de facto. Ao longo de toda a minha vida tenho procurado e questionado para obter respostas, e são difíceis de obter. Quando nos questionamos quem somos, o que fazemos aqui, verdadeiramente, qual é a nossa essência, e a partir do momento em que nós nos confrontamos com dúvidas essenciais, existenciais, acabamos por ter, digamos, a humildade de reconhecermos que no universo que nos acolhe somos tudo e somos nada, somos muito e somos pouco. Mas somos, de facto, somos a nossa própria essência, em busca de um sentido para a própria vida. E, portanto, esta obra começa precisamente com essa dúvida, que é quem somos nós, onde é que nos situamos, como agimos, porque é que somos tão iguais todos uns aos outros no modo como nos comportamos, no modo como atuamos, no modo como nos dirigimos aos outros. Onde é que está a nossa originalidade, afinal? Acho que são questões essenciais que nos devem prender a todos, que nos devem ressoar no nosso âmago, na medida em que somos todos diferentes. E, afinal, estamos tão conformados com comportamentos tão comuns como aqueles que vemos hoje em dia. Normal armar um homem e mandá-lo para a guerra, normal agir contra alguém que nos faz mal sempre da mesma forma, normal, enfim, esses comportamentos comuns que fazem do nosso tempo um tempo de tanta miséria, de tanta arrogância, de tanto convencimento, de tanto domínio, enfim, onde falta tanta humanidade. Portanto, esta obra, de alguma maneira, este trabalho, é um trabalho despretensioso. É um trabalho em que eu procurei reconhecer-me a mim próprio na imensidão do nosso próprio mundo, no espelho que nele é refletido. E, de facto, quando percebemos a nossa inserção, aliás, a capa do livro tende precisamente para nos dar essa dimensão da nossa existência, é que a essa escala em que se vê a Terra não se vê o homem. A essa escala não se vê a miséria humana, não se vê as grandes lacunas do homem, não se vê as desumanidades. Mas elas estão aí todos os dias. Elas estão aí e elas são espelhadas na Terra todos os dias. O nosso mundo, tal como eu o vejo, como eu o analisei, a Terra, o nosso planeta, tem naturalmente múltiplas visões possíveis. Há múltiplas dimensões, múltiplas escalas para o analisar. Nós, independentemente da escala a que estejamos, estamos na Terra. Nós somos da Terra. Essa é a primeira grande realidade em que nós estamos situados. Nós somos da Terra. Ao contrário daquilo que nós pensamos, que a Terra é nossa. Não é nossa. Nós somos da Terra. Nós somos do cosmos, somos do sistema solar, somos do universo. Mas comportamos-nos na Terra nem sequer como homens, com a dignidade e com a humanidade, com o ressoar dessa dimensão universal e cósmica que há em cada um de nós. Nós não nos escutamos a nós próprios. Nós não nos ouvimos. Ouvimos mal os outros. Colocamos-nos muito mal perante os outros, muitas vezes. Pensamos que o nosso lugar está ameaçado. Pensamos que o outro é nosso inimigo. Pensamos que para nos defender temos que pegar em armas e combater.
Pensamos que o outro nos tira ao lugar. Pensamos que a competição é boa, pensamos que o lucro é bom, pensamos que a sociedade está construída de forma perfeita. Ora, nós estamos em contravenção. Estamos em contravenção com o universo, estamos em contravenção com o sistema solar, estamos em contravenção com a natureza da Terra. E a Terra dá sinais de caducidade. Caducidade não pela Terra que está caduca, mas caducidade pela forma como a sociedade assentou o seu domínio sobre a própria Terra. E, portanto, este trabalho e essa reflexão que a obra traz, digamos, esse texto traz, é precisamente uma reflexão sobre a nossa existência, sobre a nossa existência comum, independentemente de sermos caucasianos, ou de sermos indígenas, ou de sermos amarelos, não importa. O facto é que nós temos uma existência comum num determinado tempo, num platô que nos é oferecido com todas as condições. O ar, a água, a terra, toda a natureza floresce para a nossa vida se fazer de uma forma aberta, simples, livre, profunda. No entanto, nós esquecemos essa nossa dimensão, essa profundidade. A sensação que eu fico quando refletindo sobre, digamos, esse domínio do conhecimento que está patente em múltiplas ciências e desse diálogo que eu procurei fazer na medida do possível, não sendo fácil, mas que me aportou alguma necessidade de aprofundar e de o integrar, resulta uma coisa muito simples. É que a humanidade vai por um caminho perverso. Nós estamos a deixar seguir por rumos que são perniciosos a nós, a quem virá depois de nós. E com uma influência muito forte, que dificilmente temos coragem para questionar, que é o nosso processo cultural. O nosso processo cultural que faz de nós seres obedientes, que faz de nós seres pouco criativos, que faz de nós seres comuns, é fundado em princípios que oprimem a nossa liberdade, que não nos deixam pensar, que impedem o questionamento do sistema, impedem o questionamento de algumas verdades ditas universais. No entanto, temos de ter essa coragem. Essa coragem tem de existir. Eu lembro que, ao longo do processo de conhecimento que nos trouxe até aos dias de hoje, houve homens intrépidos que procuraram o conhecimento de uma forma sublime e que foram pura e simplesmente chacinados, que foram levados à fogueira. Porque questionaram verdades oficiais. Não eram verdades essenciais. Verdades que eram daquele tempo e que eram impostas à força do domínio, à força do medo, à força da condenação. Eu lembro-me que neste processo, e merece ser relevado, está dito no livro, Giordano Bruno foi um exemplo. Giordano Bruno, há 414 anos atrás, foi levado à fogueira numa praça de Roma, em Campo dei Fiori, só porque questionou a verdade oficial da Igreja. E teve a coragem de o fazer, dizendo que havia outros mundos para além deste mundo no nosso universo, outros mundos inteligentes, outros mundos que, tal como o nosso, existiam neste campo de estrelas que nós temos na nossa galáxia, e só estamos a falar da nossa galáxia,
onde se pensa que haja, talvez, qualquer coisa aproximada como 400 mil milhões de estrelas. Em 400 mil milhões de estrelas, quantos mundos não haverá como o nosso? Quantos mundos habitados, quantos mundos inteligentes não haverá como o nosso? No entanto, a verdade oficial da Igreja impediu, e o facto é que ele, por heresia, foi condenado à morte, numa humilhação suprema, passando numa procissão até Campo dei Fiori, onde foi levado à fogueira da Inquisição com uma mordaça na boca. Ora, o conhecimento é fundamental à nossa existência, mas por muitas razões, nos nossos dias, o conhecimento continua a ser uma sonegação da nossa própria existência. E é da verdade, do conhecimento, que se faz a liberdade do nosso pensamento. Eu procurei fazer o mais possível, e dentro das minhas limitações, como é evidente, explorar vários campos do saber neste trabalho. Um deles foi perceber que nós estamos num universo dinâmico. Os sistemas e o sistema Terra em si tem o seu próprio dinamismo. Desde o princípio do mundo que as coisas são dinâmicas. Aliás, no princípio não havia Terra. No princípio não havia atmosfera. No princípio não havia continentes. Portanto, isto é um processo evolutivo, gradativo, que tem vindo a processar. E independentemente se nós somos ou não oriundos da Terra, o facto é uma coisa muito simples. Tanto faz sermos desta Terra como de outra Terra qualquer, nós somos sempre seres do universo. Somos sempre seres da nossa galáxia. Sempre. Não tenham dúvidas. E aquilo que nos faz pensar em extraterrestres é o facto da nossa pequenez, da observação. A escala de análise a que nós verificamos as coisas é que nos impede de perceber que possa haver só na nossa galáxia outros mundos habitados, outros mundos inteligentes. Portanto, desde o princípio, quando tudo começou, o processo nunca mais parou. Nunca mais parou. E na Terra tudo continua num dinamismo universal imparável. E independentemente das gerações que se sucedem, o facto é que há um dinamismo, não só do ponto de vista orgânico, mas também um dinamismo do ponto de vista mental e consciencial. Aliás, também se fala no livro em autores que refletem este contexto, nomeadamente um prémio Nobel da Fisiologia, Konrad Lorenz, que dizia que nós estamos num processo ascensional. A humanidade está num processo ascensional. Não é só evolução, é ascensão de que ele fala. Há um outro autor que também é mencionado, que é Huberto Rodan, que foi contemporâneo de Einstein em Princeton, nos Estados Unidos, e que diz muito concretamente que nós estamos a evoluir num processo cosmodinâmico, mas em que aquilo que está a evoluir connosco é a nossa mente, o nosso conhecimento. Aliás, curiosamente, nos anos 10 do século passado, Pascoais dizia precisamente uma coisa muito semelhante, que num pequeno ensaio sobre a vida, em que falava que a nossa evolução, o nosso universo, está a caminhar para um universo mental consciencial. Portanto, isto quer dizer que o nosso processo de conhecimento, à medida que aumenta, também aumenta a nossa evolução. Não é a ciência que nos dá a evolução. Nós é que damos evolução à ciência. Esta é a realidade. Nós é que provocamos a ciência. Aliás, falando de ciência, curiosamente, o autor
do método científico, René Descartes, dizia que o método foi por ele inventado, não é? As fases do método científico, com um objetivo. Curiosamente que hoje a ciência é capaz, de uma maneira geral, é capaz de o negar, que é o método científico foi inventado para descobrir a existência de Deus. É uma coisa muito curiosa. Todavia, nós posicionamos-nos aqui com um sentido de muita humildade. Neste texto, a humanidade está toda na mesma condição. Independentemente de sermos americanos, ou portugueses, ou chineses, ou albaneses, ou africanos, de qualquer país do mundo, nós estamos todos perante a Terra na mesma condição. É que evoluímos dela. E evoluímos com ela. Sempre que há mudanças na Terra, e as mudanças processam-se constantemente, mesmo quando não damos conta, as mudanças ocorrem. Só damos conta, muitas vezes, quando acontecem grandes catástrofes, ou guerras, ou grandes guerras. Parece que é isso que a humanidade concebeu como momentos evolutivos. Parece que só nessas ocasiões é que há desenvolvimento ou que há evolução. Não, não é só. É sempre. O nosso processo é um processo de evolução constante. Aliás, nós vemos isso na educação e vemos isso no desenvolvimento sociológico, enfim, da humanidade e até no desenvolvimento humano. Nós estamos permanentemente a evoluir. Mas o mais importante da evolução não é o que transferimos para os outros. O mais importante da evolução é o que nós conquistamos em nós próprios. Esse é que é verdadeiramente o momento de evolução. Quando nós passamos de um momento de atuar ao nível da inteligência e da racionalidade humana e vamos um pouco mais acima, fazemos um pouco, digamos, essa escalada dentro de nós próprios e chegamos à consciência humana. E percebemos, a partir daí, que a avaliação que fazemos do mundo não é a mesma. A lógica humana, a lógica racional humana, não é a mesma lógica da consciência humana. Não é. Garanto que não é. Nós, pela racionalidade humana, temos levado a humanidade à beira do precipício. Pela consciência, seguramente que não levávamos a humanidade à beira do precipício. E esta perspectiva não tem nada de ideológica, não tem nada de religiosa, não tem nada de política, tem apenas de observar o mundo com os olhos das ciências. Observar o mundo com o conhecimento que nos dá a biologia, com o conhecimento que nos dá a geografia ou a geologia. Isto é que é fantástico, verdadeiramente. Chegar ao ponto de dizer, mas neste universo haverá Deus? É possível que haja. É possível que haja. É possível que haja um princípio ordenador, organizador, que nos impele para a organização, para a nossa própria organização, como acontece nos outros sistemas naturais, nos biomas naturais. Há organização. Há sociedades animais, sociedades vegetais, há organização. E esse princípio é um princípio de ordenação que está também patente no Sistema Solar. Ele existe no Sistema Solar e na galáxia. Ele existe, esse princípio. Portanto, o que me parece, e o que fico convicto com a realização deste trabalho, é que nós, agindo como temos agido, com base na nossa inteligência digamos, nos nossos preceitos, até morais, temos-nos estado a enganar a nós próprios. Essa é a ideia com que eu fico. Nós, se não refletimos sobre os males que o mundo enferma, não somos capazes de reconhecer os erros em que caímos, todos. Portanto, de alguma maneira, o processo cultural a que nós somos submetidos, sendo
enfim, um processo, digamos, generoso, integrativo, regulador, é também um processo castrador. Porque à medida que nós vamos adquirindo conhecimentos que nos são dados e que são provados até pelas ciências, há muita informação sobre nós próprios e muitos caminhos a percorrer que nos vão sendo desviados. As nossas humanidades, apelar às nossas humanidades, ninguém precisa de ir à igreja. Ninguém precisa de ir à igreja. Religarmos-nos com outras dimensões da nossa existência, ninguém precisa de intermediário. A Terra é a grande igreja coletiva. A nossa grande igreja coletiva é onde estão todas as igrejas e todas as sociedades. Pois é. E cada um de nós pode ser um dos seus santos ou um dos seus altares. Só que nós, essa dimensão da nossa humanidade, temos-la esquecida. Está esquecida. Esquecemos-la. Esquecemos de nos questionar a nós próprios, de nos posicionar em relação ao todo, ao universo, ao cosmos, de que fazemos parte. E então achamos que os astronautas são os que vão nas naves espaciais. Não. Nós somos os astronautas. Nós estamos no astro e o astro é verdadeiramente o veículo que nos leva permanentemente em rotação, em translação, constante. A uma velocidade astronómica. Não há máquina nenhuma na Terra feita pelo homem que atinja a velocidade que a Terra atinge a cada momento. A cada instante, a cada segundo, a Terra percorre 30 quilómetros. É uma infindável viagem esta a que nós estamos submetidos. Mas a Terra nunca faz o mesmo espaço. Nem nunca as estações se sucedem da mesma maneira. Nem os tempos das estações do ano vêm ter connosco. Não. Nós é que percorremos em volta e vamos ter com eles. Não é o Sol que anda, não é o Sol que gira, é a Terra que circula. É a Terra que se movimenta. Bom, este é um processo de grande cooperação. De grande cooperação. Aliás, eu diria que a maior lei que eu reconheço depois desse trabalho feito, a maior lei e digamos, a mais eficaz, é precisamente a lei da cooperação permanente. Se não fosse o Sol, se não fosse a Lua, não era possível a vida na Terra. Se não fosse a vida que há na Terra ter florescido e ter aberto, digamos, o seu coração ao homem, não era possível a vida. A nossa vida humana não era possível na Terra. Portanto, nós temos permanentemente a natureza que é o próprio planeta, temos-lo permanentemente a florescer para nós em cooperação constante. No entanto, nós esquecemos isso. Esquecemos. E aquilo que fazemos é exatamente o contrário. Em vez de cooperarmos, competimos. Em vez de sermos solidários, como é o Sol e a Lua, com a Terra e com a humanidade, não. Guerreamos-nos uns aos outros. Estamos permanentemente em desconfiança uns com os outros. E, no entanto, somos tão iguais uns aos outros. E precisamos tanto uns dos outros. Eu vou-vos dizer, muito sinceramente, se não fosse as pessoas que eu conheço, que passaram pela minha vida, que me acolheram, que comigo colaboraram de alguma maneira, eu não era quem sou. Eu não podia ser. Nenhum de nós pode ser nada sem os outros. Isto não é de religião. Isto é uma questão de humanidade. Isto é uma questão de existência. Isto é uma questão de questionamento. Bom, e portanto, este questionamento é um questionamento que me leva a mim a admitir uma coisa que é fundamental. É que eu sou o cientista no meu próprio laboratório. O grande laboratório é a Terra, sem dúvida nenhuma. Mas as experiências que eu colho na relação que tenho com os outros ou com a Terra são no meu laboratório. E todos nós temos um laboratório. Só que estamos esquecidos. E então, o que é normal é todos reagirmos da mesma maneira. Quer dizer, andamos todos a guerrear uns aos outros, todos desconfiados uns dos outros e com medo uns dos outros, todos com um mesmo medo primordial,
todos com uma atitude semelhante do ponto de vista cultural. E isto precisa de ser mudado. Muito sinceramente, precisa de ser mudado. Porque pode ser mudado. Esse potencial de humanidade que existe em nós está adormecido. Só não o pomos cá fora verdadeiramente porque está adormecido. E então acorda-se normalmente esse potencial de humanidade, enfim, numa altura como esta que estamos a entrar no Natal. E no Natal ficamos todos mais humanos e mais abertos e mais disponíveis. E o resto do ano guerreamos, continuamos a guerrear uns aos outros. É a altura dos exércitos pousarem as armas, de comerem a consoada, de fazerem jantares solidários. Mas no resto do ano continua tudo igual. Bom, eu, enfim, não entendo, sinceramente. Enfim, nasci no mesmo meio que vós, aqui em São Gonçalo, estou no mesmo processo cultural, mas não consigo entender isto, não consigo entender como é que é possível continuarmos a agir da mesma maneira, com os mesmos erros, sem nos questionarmos, empurrados todos para as mesmas crises, como se isto fosse uma inevitabilidade. Isto tem que ser questionado, porque a par de todo este processo que é refletido em nós, no nosso laboratório, há um percurso erróneo que está a ser traçado, que está a ser trilhado, para o qual já fomos alertados há muito tempo. Eu recordo, por exemplo, que o Clube de Roma, nos anos 60, no final dos anos 60, encomendou um estudo a um professor americano, o professor Dennis Meadows, Sociologia, que acabou por concluir que ou a humanidade invertia o percurso que estava a ser trilhado, ou corríamos o risco de nos próximos 30 anos, e portanto estaríamos por essa altura no ano 2000, não haveria lugar para a humanidade na Terra. Portanto, este questionamento não é só meu, aliás eu procuro fundamentar tudo aquilo que afirmo com autores, enfim, reconhecidos méritos e, portanto, e com créditos plenamente reconhecidos. Mas o facto é que há aqui uma constância que é o erro para que todos somos submetidos, para que nos levam, quando de facto é tudo transitório. Nós estamos em trânsito sobre a Terra, não somos de cá. Estamos permanentemente em trânsito. E nesta transitoriedade, a sensação que nos incutem é que tudo é definitivo. Não é nada definitivo. Nada. Quando olho o Marão, quando olho a Aboboreira, sempre me questiono os movimentos colossais, a energia e a força que foram precisas para levantar, para erguer aqueles montes. E aqueles montes que foram erguidos durante a era primária já não são os que foram erguidos durante a era primária. Aquilo já são quase as ossaturas desses montes. Já não são os montes que foram erguidos nessa época. Portanto, isto é um processo de evolução que nós precisamos de o reconhecer, precisamos de nos integrar, porque há uma ideia que é perversa também, que é separar sempre a sociedade e o homem da natureza. A sociedade, o homem e a natureza. Não, nós estamos lá. É verdade que as construções humanas são artificiais, é verdade que nós construímos o nosso mundo artificializando, climatizando, criando condições, etc. Mas nós, quando olhamos para a Terra, como nessa imagem do livro, e conseguimos perceber que estamos lá todos, as nossas preocupações, os nossos segredos, as nossas angústias, as nossas felicidades estão lá todas, os nossos sonhos estão lá todos. Nós percebemos então que nós somos parte da Terra. Somos parte da Terra. E como parte da Terra,
A Terra também é uma parte, é uma ínfima parte do sistema solar. Aliás, o sistema solar, curiosamente, enfim, isto para nós é uma imensidão, a Terra, o planeta é uma imensidão, mas todos os planetas juntos fazem 0,13% da massa do Sol. O Sol tem quase a totalidade da massa do sistema solar. Portanto, são 99, qualquer coisa por cento de todo o sistema solar é a massa do Sol. Portanto, de facto, esta condição que se proporcionou, que se abriu para a vida, do meu ponto de vista, precisa de ser melhor aproveitada. Esta época do Natal é uma época, enfim, mais propensa para podermos falar das humanidades que nos faltam. Porque elas emergem naturalmente. Mas aquilo que proponho é que, aos que estão aqui, aos presentes, que não deixem esmorecer as humanidades que emergem no Natal. Mantenham-nas vivas, procurem aprofundá-las e sejamos todos mais cientes deste processo em que estamos imbuídos, em que estamos envolvidos, de que somos protagonistas e teremos então encontrado a felicidade, seguramente, a paz, a harmonia e na nossa humanidade fundaremos seguramente uma sociedade melhor para todos. Muito obrigado pela vossa presença.